Nós temos que nos esconder. Ora, nem criminosos nesse país se escondem. Nós vemos eles ostentando armas nas redes sociais, armas pelas ruas. E nós, que queremos dar educação, temos que viver escondidos. Queria passar a palavra aos inscritos, por enquanto inscrito aqui, a senhora Jéssica Figueiredo. Por favor, a senhora pode fazer uso da tribuna. Obrigado, senhora Jéssica. Olá, boa tarde. Boa tarde aos presentes, boa tarde aos que nos assistem nas redes sociais. Como já foi falado, meu nome é Jéssica. Eu sou uma mãe educadora que foi denunciada. A nossa história com homeschooling começou lá em 2022, pós uma pandemia. E o meu filho de 10 anos não sabia escrever o próprio nome. Não sabia ler. Dentro daquele ano, eu alfabetizei meus 3 filhos. Hoje, se você conversar com eles, meus filhos conversam sobre artes clássicas, meus filhos sabem se guiar pelas estrelas, porque eu ensinei. E eu não sou pedagoga. Eu não sou professora formada. Mas, de meio covarde, eu fui denunciada. Não procurei saber quem foi, porque isso não era o importante. Eu tentei agir por meios legais, mas não fui ouvida. O que me falaram foi, não importa se o seu filho não aprende na escola, ele tem que estar lá. E eu achei isso de um absurdo, uma falta de respeito, porque como assim não importa se ele não está aprendendo na escola? Só mostra que não estão interessados na educação, não levam a educação a sério. Mas nós, pais educadores que levamos, somos caçados e somos julgados como criminosos. Nem criminosos neste país são tão perseguidos. Nós podemos ver, recentemente, a mãe do Henri do Borel não foi tão caçada e criminalizada e penalizada como pais educadores. Afinal de contas, pelo que nós estamos sendo perseguidos? Por dar uma ótima educação aos nossos filhos? Por fazer dos nossos filhos crianças bilíngues e até mesmo poliglotas? É por isso que estamos sendo penalizados? Porque damos uma educação melhor a eles? Porque estamos formando seres humanos capazes de conviver plenamente bem em sociedade? É por isso que nós estamos sendo penalizados e perseguidos como criminosos? Isso é uma vergonha. Essa é a democracia? Isso é um país democrático? Para mim, parece ditadura. Se não está na Constituição, se não há uma lei proibindo, por quê? A família Denardi foi condenada a 52 dias de prisão. O que é isso que nós estamos vivendo neste país? Eu não estou aqui para falar mal de escola, até porque elas se degradaram por si mesmas. Não precisa ninguém falar mal, todo mundo vê. E eu vou ressaltar que eu não estou falando contra professores. Nós temos ótimos professores neste país que, inclusive, lutam para que as crianças que estão escolarizadas tenham um mínimo. Mas, infelizmente, o sistema educacional passa por cima deles, assim como passa por cima de nós. A violência escolar no Brasil subiu mais de 200%. Vocês podem pesquisar aí. Ou seja, a justiça brasileira quer nos obrigar a levar os nossos filhos para um ambiente onde eles não aprendem o que deveriam, porque o ambiente está insalubre, tanto para alunos quanto para professores, aonde ninguém pode garantir a segurança dos nossos filhos, mas nós somos obrigados a colocar eles lá. Já não está na hora de mudar essa realidade? A lei não deveria olhar para o melhor interesse do menor? Então, é interessante que o menor fique num ambiente onde ele pode sofrer bullying, agressão, onde ele pode ser abusado. É interessante isso para o menor? Então, é interessante que os filhos, as filhas da família Denardi fiquem sozinhos enquanto os pais estão dormindo numa cadeia com bandidos? Esse é o melhor interesse do menor? É interessante que pais que decidem manter a sua posição
e não matricular os seus filhos tenham as suas contas bancárias congeladas? É assim que esse país trata as crianças e os adolescentes que estão sendo educados? Veja, em mais de 30 anos que se tem conhecimento do homeschooling no Brasil, porque antes da década de 90 ele era praticamente invisível, mas já estava presente. Mas vamos contar a partir do momento em que ele começou a ser falado, que foi a partir da década de 90, em mais de 30 anos que se tem conhecimento do homeschooling no Brasil. Não há uma denúncia sequer de família educadora que negligenciou seu filho. Todas as denúncias que tem é só porque eles estavam estudando em casa. E aí, quando a justiça vai averiguar, vai olhar essas crianças, as crianças estão se comunicando bem, têm todas as suas necessidades sendo supridas, mas não há uma só denúncia de negligência. Não houve uma só denúncia de pais educadores que não estavam cumprindo o seu papel com maestria. Então, até quando nós vamos ser perseguidos? Eu fui obrigada pela justiça a matricular os meus filhos na escola. O meu filho menor chora todos os dias, ele tem 7 anos. Ele chora todos os dias. O meu filho de 12 anos só vive doente indo para a escola. Eles não querem. Ou seja, nem a vontade deles está sendo respeitada. Pais educadores não querem trancar seus filhos em casa como bichos. Aliás, nem com bicho a gente faz isso. Ninguém aqui quer trancar o seu filho em casa para que não tenha convívio com a sociedade. Muito pelo contrário. Crianças homeschooling socializam muito bem, têm diversas atividades extracurriculares, conseguem caminhar em qualquer ambiente. Provavelmente você que está aí em casa assistindo pelas redes sociais conhece uma família educadora e até acha a criança muito bem educada, só não sabe que ela é homeschooler. Porque, infelizmente, nós temos que nos esconder. Nós temos que nos esconder. Ora, nem criminosos nesse país se escondem. Nós vemos eles ostentando armas nas redes sociais, armas pelas ruas. E nós, que queremos dar educação, temos que viver escondidos. É incoerente, não é? É injusto. Já passou da hora dessa regulamentação ser vista com outros olhos. Há mais de 30 anos, as famílias educadoras estão pedindo a regulamentação, o que é um absurdo. Porque o Estado, o governo, ele é feito para governar para as pessoas. Ele não é feito para governar sobre as pessoas. Ele não é feito para nos oprimir. É nosso funcionário. Então, por que nós estamos sendo oprimidos por eles? Por que eles quem decidem o que acontece com os nossos filhos? Será que alguém vai assinar um termo de responsabilidade pelos meus filhos que estão na escola nesse momento? Eu moro em Nova Iguaçu, uma área onde nós temos convivência direta com marginais. Uma área onde nós vemos, em plena luz do dia, pessoas usando drogas. E eu fui impedida de proteger o meu filho. Eu fui impedida de deixar o meu filho longe desse tipo de convívio. Porque eles não têm noção, né? Eles fumam maconha, fazem uso de drogas na porta da escola, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu fui impedida. O homeschooling, eu costumo dizer que o homeschooling ele iguala o jogo. De onde eu venho, aonde eu moro, onde eu tenho o convívio, como que eu daria uma educação melhor ao meu filho? Meus filhos hoje, não vou falar que eles são... mas eles conseguem se comunicar em outros idiomas. Como que eu daria uma outra educação para o meu filho? Uma educação melhor do que essa? Eu poderia pagar uma escola de elite boa para ele?
Eu posso pagar uma escola muito boa para ele? Não posso. Eu não tenho esse dinheiro. Mas no homeschooling, a gente consegue igualar o jogo. Eu consigo dar ao meu filho a mesma educação que as pessoas ricas recebem. A mesma educação que o filho de um rico recebe. Eu posso pegar o mesmo currículo ali e conseguir ensinar o meu filho. O jogo está igualado. Mas parece que isso não é interessante, não é mesmo? Como eu mesma já ouvi, não importa se ele está aprendendo ou não, ele tem que estar na escola. Ou seja, é só mais um número. Não é nada, mas ele é o meu filho. Para mim, eles são os meus filhos. Eles não são só números. A escola, ela não é um depósito de crianças. Precisamos lutar para que a regulamentação passe, para que famílias educadoras não sejam vistas mais como criminosas, mas que sejam vistas como que são, educadores. Pessoas, pais que se empenham, que estudam, que abrem mão, muitas das vezes, de trabalhar fora, abrem mão, muitas das vezes, de comprar um carro novo, de comprar um bem, para dar uma educação melhor aos seus filhos. Já está na hora da justiça brasileira olhar para famílias educadoras de outra maneira. Não é justo que nós sejamos vistos como criminosos. Não é justo que nós sejamos perseguidos nesse país, apenas por dar educação. Não é justo que nós sejamos punidos por ensinar os nossos filhos. Isso não é justo. É justo que a família Bernardi durma na cadeia? Pelo quê? Porque a filha deles fala latim? É crime agora da educação neste país? É crime ensinar os seus filhos? Eu acredito que se a justiça brasileira olhasse para a educação com o mesmo empenho que ela persegue famílias educadoras, a educação deste país já estaria de primeiro mundo. Se tirasse os olhos das famílias educadoras e olhassem para a educação deste país com o mesmo empenho, com o mesmo rigor, nós não veríamos alunos do ensino médio sem saber interpretar uma frase simples. Sim, porque apenas 8% da população deste país consegue interpretar plenamente o que lê. Enquanto crianças homeschoolers estão passando com notas altas, inclusive em faculdades do exterior. Enquanto alunos homeschoolers conseguem escrever livros, estão muito acima. E eu não estou falando aqui com soberba, eu estou trazendo fatos, é uma realidade. Famílias educadoras não estão se escondendo, não querem se esconder da justiça. Eu já ouvi que, se a regulamentação passar, aumentará os casos de abuso. Mas eu volto a dizer que em 30 anos de homeschooling nesse país, nunca houve uma denúncia de abuso, nunca houve uma criança em educação domiciliar que tivesse sido abusada. Não existem esses dados. Então, como isso poderia aumentar os abusos? Pais que abusam dos seus filhos não querem fazer homeschooling, eles querem mais é deixar a criança na escola mesmo. Eles não estão interessados na educação dos seus filhos. Então, eu termino a minha fala dizendo que o homeschooling ele é imparável. Já viu massa de pão? Quanto mais você bate, mais ele cresce? Não adianta oprimir, nós não vamos parar. Eu fui obrigada a matricular os meus filhos, mas não desisti do homeschooling. Sigo lutando e vou continuar lutando, porque é um direito. E que nós venhamos pressionar, sim, a justiça brasileira. Pressionar, sim, os governantes, para que eles olhem para nós, para que eles olhem para essas famílias, para que casos como esses da família Bernardi não aconteçam mais. E assim eu termino a minha fala e agradeço.